Boa noite a todos. Nosso palestrante é o professor Vilmar Alves Pereira. Ele é filósofo, mestre e doutor em educação ambiental e popular, pesquisador no campus dos fundamentos da educação ambiental. O autor possui mais de uma centena de artigos publicados, 20 obras entre autorias e organização em parcerias com destaques para o que será o amanhã, a educação ambiental na América Latina e Caribe, a justiça ambiental e o Covid-19. Ecologia cosmocena, a redefinição do espaço humano no cosmo, hermenêutica e educação ambiental no contexto do pensamento pós-metafísico, horizontes da educação popular na perspectiva de Paulo Freire, ontologia da esperança, a educação ambiental em tempos de crise, epistemologia e metodologia nas pesquisas em educação, integrante da Rede Internacional de Pesquisa em Desenvolvimento Resiliente do Clima, Rede Brasileira de Educação Ambiental, RBEA, Observatório da Educação Ambiental, Observare, e a Rede Lusófona de Educação Ambiental, Rede Luso. Atualmente é bolsista de produtividade CNPq nível 2 em educação. Coordenador do Conselho de Educação da Arutema, Associação Rio Grandina de Umbanda e Terreiros de Matriz Africana, e professor colaborador na Universidade Kwanza, Unic, Angola, África. De antemão, em nome da comissão organizadora, gostaríamos imensamente de agradecer o professor Vilmar Alves Pereira por ter aceitado o nosso convite. E desejo-lhe uma grande palestra para ele, né, e para nós que vamos assistir, que realmente eu posso falar, porque eu tenho dito para ele, vários trabalhos do professor Vilmar Alves, já citei em trabalhos que eu já fiz anteriormente. Então, para nós é uma grande satisfação ter aqui pela primeira vez no CNMA 2020 o professor Vilmar Alves Pereira. Nosso muito obrigado, nossa gratidão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A minha saudação inicial a todas e todos os que nos acompanham de diferentes contextos. Depois de um dia de uma programação muito especial do cinema, que a gente teve a oportunidade de acompanhar desde manhã, chegamos a este momento. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da comissão organizadora do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, evento este que é uma referência no Brasil e fora do Brasil, ao qual eu me sinto muito honrado, e na pessoa do professor Dr. Claudiomir Santos, gostaria de estender essa saudação e esse agradecimento a todas e todos os que compõem essa comissão organizadora, que, sem sombra de dúvidas, deve ter passado por muitos trabalhos, mas o resultado está aí. Um evento de grande porte, de grande nível. Antes que eu comece a fazer alguns argumentos e a exposição e reflexões sobre a obra que nós vamos expor aqui, sobre essa temática da educação ambiental na América Latina e no Caribe, e os desafios pós-Covid-19, como eu tenho feito em outros espaços, eu gostaria de pedir a vocês apenas um minuto de silêncio, e esse minuto de silêncio, ele é dedicado a todas as vítimas da Covid-19, a seus familiares, e penso que o cinema, este congresso com esse grande nível, também dedicaria esse minuto de silêncio à nossa fauna, à nossa flora e à natureza que está pedindo socorro. Então, eu gostaria que, a partir de agora, depois a gente volta aos argumentos, nós dedicássemos esse minuto pensando sobre o sentido da vida, principalmente quando ela é não apenas ameaçada, ela é extinta cotidianamente.
Para alguns, um minuto pode parecer pouco. Para outros, um minuto pode significar bastante. Nós já tivemos, aqui no Brasil, em 5 de agosto deste ano, 1.421 mortes em um dia. Chegamos a quase bater o teto de uma morte por minuto, mas nós tivemos 58 pessoas, a média foi de 58 pessoas já morreram em uma hora, vítimas da Covid-19 no nosso país. Eu gostaria de situá-los de onde eu faço essa fala, do lugar que a gente localiza essa fala, e eu falo para vocês do campo, dos fundamentos da educação ambiental popular. Este campo dos fundamentos da educação popular, ele se constitui a partir do ano de 1987. Um grupo de pensadores, educadores, populares e ambientalistas se reuniram no México pelo Conselho Nacional de Educação de Jovens e Adultos e lá, neste encontro, eles chegaram à seguinte conclusão, que as temáticas do campo popular são muito similares e tem muita identidade entre as temáticas do campo ambiental. Então, dali saiu a fusão desse termo, educação ambiental popular. É desse lugar que eu sintonizo a minha fala, e esse tipo de educação que nós trabalhamos, ele tem 3 grandes eixos, ou 3 grandes vertentes, se eu pudesse destacar aqui. Primeiro, ele considera a educação sempre um ato político, no sentido mais lato do termo, político no sentido de todas as relações que envolvem poder. Uma segunda vertente da educação ambiental popular é que todos os processos educativos devem estar voltados para processos de humanização. Este é um grande legado que nós tivemos com o mestre maior Paulo Freire. Uma terceira vertente dessa concepção de educação ambiental popular, ela situa a dimensão de uma metodologia cujo endereçamento, cujo horizonte consiste na busca de intervenção social. Então, é desse lugar que nós realizamos essa fala, uma fala que não é muito simples de fazer, e a gente tem feito alguns movimentos, participado de alguns lugares e tem compartilhado essa dimensão, porque nós falamos da região que está sendo o epicentro da pandemia da Covid-19. Nós falamos de uma América Latina e Caribe como a região com mais de 8 milhões e 300 mil casos. 8 milhões e 300. Então, de contágio. E desses 8 milhões, 8,3, 4 milhões e 300 de contágio estão no nosso país. Então, é uma fala que trabalha numa situação onde a existência está cotidianamente ameaçada. Mais ainda, nós falamos de um Brasil com 138 mil mortes, 1.000 vidas que foram ceifadas diante da pandemia da Covid-19. E falamos de uma América Latina, cujo continente alcançou 310 mil mortes na América Latina. Eu gostaria de, antes de adentrar no livro, mas isso também faz parte do livro que a gente está divulgando aqui, dentro dessa palestra, para pensarmos a América Latina e as possibilidades do pós-Covid, né, 19, eu gostaria de destacar 9 teses sobre a Covid. Já começo de já. Teses são argumentos que nós acreditamos e defendemos e que, no decorrer dessa exposição, a gente pode estar voltando a partir delas. A primeira tese que nós defendemos neste estudo é que a Covid-19 é um grande a priori. É algo que antecede a qualquer agenda. Por isso que pensar a Covid-19 é pensar na principal questão do nosso tempo. A segunda tese que nós defendemos é que a Covid-19 é um imperativo, imposto ou que se impôs em nossas vidas.
E ele muda radicalmente a nossa maneira de ser, de viver e de conviver. E o imperativo tem esse ordenamento. Ele nos ordena: tu deves parar, tu deves se isolar, tu deves se cuidar, tu deves mudar os hábitos. A terceira tese, e é mais que uma tese, é um alerta que nós fazemos nesta obra que gostaríamos de compartilhar com vocês. Nós temos que ter muito cuidado neste momento para que nós não naturalizemos a morte. Esse apressamento e as fortes pressões para que retornemos de imediato às velhas práticas ou a manutenção daquele paradigma que nós vivíamos, pode também encobrir ou naturalizar a morte. Nós não podemos, diante de tantas vidas ceifadas, nós não podemos cair num processo de naturalização da morte. A quarta tese que eu defendo nessa exposição é de que, não sou eu que digo isso, são grandes estudiosos. A Covid, ela demarca o fim de um tempo e também anuncia o começo de um outro. A nossa vida, de hora em diante, ela terá como a grande referência de experiências pré-Covid e de experiências pós-Covid. Eu penso e me lembro do Eric Hobsbawm, que dizia e que disse, que afirma que o século XX foi o século dos grandes extremos. E eu acredito que o que demarca o século XXI de forma muito mais forte, neste momento que nós estamos vivendo, é que se o século XX era a era dos extremos, o século XXI está demarcado pela era do antropoceno. E quando isso nós mencionamos o antropoceno, nós reconhecemos todos os estudos que demonstram o antropoceno como uma nova era, cujas ações dos seres humanos são tão contundentes na relação humano-natureza a ponto de mudar uma era geológica, uma era glacial. E isso é muito forte. Isso traz para nós várias reflexões. Então, a Covid, ela demarca essa nova era, que, por sinal, não era aquilo que nós almejávamos. Portanto, na minha compreensão, a questão ecológica, também na compreensão dos ecossocialistas, né, e de tantos outros autores, a questão ecológica, ela já assumia, mas ela assume talvez a centralidade da questão política do nosso tempo. Pensar questões ético-políticas passa pela questão ecológica. Por isso, nós acreditamos que, e essa é uma quinta tese, de que a crise, ela não é meramente uma crise ambiental, ela é uma crise, como alguns trabalham, ou crise civilizatória, ela recebe vários nomes, mas ela é uma crise socioecológica. E não dá para pensar essa crise separando aspectos sociais dos aspectos ecológicos e dos aspectos políticos e econômicos e assim por diante. Portanto, a quinta tese que nós defendemos nessa fala é de que a Covid escancara, como nunca, as patologias socioambientais do modo de produção capitalista. E essa é uma grande questão, talvez seja uma das questões mais fortes. Vínhamos com inúmeras anomalias desse paradigma, desse modo de produção, dessa forma de desenvolvimento. Agora, a Covid decreta, sim, a partir das inúmeras patologias socioambientais, o quanto que o sistema é limitado na questão de defesa da vida. Ao contrário, nós consideramos que é um sistema de muito descuido com a vida. E como considera o ecossocialismo, talvez um sistema de destruição da vida. A sexta tese que nós defendemos, e escrevemos já sobre isso, é que o novo normal não é novo. Nós consideramos o novo normal como, numa expressão que se utiliza muito no estado do Rio Grande do Sul, é vinho velho em pipa nova. Ou seja, eu estou querendo dizer que só mudamos o recipiente, mas o líquido é o mesmo. Ou seja, os princípios que orientam continuam sendo os mesmos. Eu não tenho trabalhado com a concepção de novo normal. Considero o novo normal uma tentativa de adaptação
e não de inserção crítica, e uma tentativa de nova roupagem de práticas velhas que nós já realizávamos e já demonstrava um cansaço e um esgotamento daquelas velhas práticas. Eu tenho trabalhado com a compreensão de novas aprendizagens, ao invés de novo normal. Para quem gostaria de entrar nessa discussão mais profundo, eu sugiro a leitura de um texto que nós publicamos pelo Instituto Humanitas da Universidade do Vale dos Sinos, cujo título é Antinomias na Concepção do Novo Normal. E aí a gente mostra essas contradições e aponta para um horizonte de reaprendizagens, de redefinição ontológica, de outras práticas que não reproduzam as velhas e que não trabalhem nessa perspectiva meramente de adaptação. A sétima tese, eu gostaria de refletir aqui, é que se antes nós já vínhamos vivenciando um período de incerteza, nós vivemos agora muito mais incerteza. Nós temos um período de grandes incertezas, principalmente sobre o porvir, sobre o futuro, sobre o ainda não. Se antes, no período moderno, passamos 300 anos planejando o futuro e éramos muito otimistas, agora, nesse momento, mediante a incerteza, nós temos dificuldade de planejar o que estaremos fazendo no Natal, o que estaremos fazendo no Carnaval, o que estaremos fazendo daqui a 2 meses. Então, nós vivemos um período de grande incerteza. Mediante as questões de grande incerteza, algumas pessoas se encolhem e se assustam, e causa o medo, e causa uma cultura de fobia. Nós não sugerimos essa perspectiva, nós acreditamos, e essa é a oitava tese, nós defendemos que é nesses momentos que nós precisamos nos posicionar, é nesses momentos que nós devemos demarcar uma posição, porque a gente está pensando no momento do acontecimento, e o acontecimento é a Covid-19, é o grande acontecimento desse momento, e é nesse momento que a gente precisa tomar posição. E dessa nossa posição está aí as possibilidades de garantias de uma vida melhor. A nona e oitava tese que eu trago nesse momento é também um lembrete, mas é uma consideração que a gente vai percebendo muito claramente, de que a lógica economicista, capitalista, antropocêntrica, predatória, extrativista, não está de quarentena. E isso não só no Brasil, onde os sinais são evidentes, mas é em toda a América Latina. Nós temos relatos, temos estudos que demonstram, inclusive no Chile, legislações favoráveis pela continuidade. Amigos meus da Venezuela me passando a continuidade da exploração, o aumento, e hoje a gente viu na mesa sobre a questão fundiária, o aumento da devastação das terras, do desmatamento, o aumento da grilagem, o aumento do extrativismo em toda a América Latina. Então, é importante considerar que enquanto alguns se recolhem, ou, como diz o sistema, se isolam, eu prefiro se recolhem, o sistema e a lógica não está de quarentena e está a todo com aquela perspectiva de lucro e de busca de atingir esses objetivos de roupagem economicista. Para situar um pouco essa questão de pensar a América Latina, nós temos como uma obra que a gente sugere como leitura e uma boa referência, ele é uma obra da ONG, La Democracia Abierta, da Colômbia. Essa obra tem o título Condenados à la Desigualdade, interrogação. É de Dalmazes e Costa, são dois autores que trabalham ao início da obra, mas que convidam grandes analistas para dizer do que nós estamos falando quando falamos da América Latina. E que continente é esse, que contexto é esse latino-americano? Às vezes nós estamos tão próximos, mas conhecemos tão pouco dos nossos vizinhos. E essa interrogação, se a América Latina está condenada à desigualdade, esses autores consideram que está havendo uma grande mudança de maré. Eles falam el giro de la maré rosa. Existia, segundo eles, nós tivemos pós os governos ditatoriais,
um período onde se desenhou em toda a nossa América Latina, eu estou falando do Uruguai ao México, passando por todo o nosso continente e o Caribe, nós tivemos algumas iniciativas e algumas expectativas com a assunção de governos de esquerda. Esses autores, Franco, Costa e Dalmases, dizem que mudou a maré. E eles escrevem a obra em 2019. A América Latina está mudando de maré. Estamos chegando com a maré marrom. E a maré marrom, eles consideram ela a partir de um diagnóstico do retorno de governos de extrema direita no poder. E eles citam vários casos dos países latino-americanos e dizem, com destaque para o Brasil, o maior país do continente, cujo a extrema-direita está reforçada na figura de Jair Bolsonaro. Então, esta obra, ela procura e provoca a gente a pensar qual é o maior problema do continente latino-americano. Para a gente pensar a Covid, não há como não pensar essa questão. E o maior problema da questão do nosso continente é a desigualdade. A grande desigualdade que existe. E aí procuramos fazer um estudo onde nós começamos a utilizar, se existe desigualdade, existe injustiça. E começamos a buscar uma perspectiva de trabalharmos em cada país da América Latina, e isso é o primeiro capítulo da obra O que será o amanhã. Em cada país da América Latina, nós começamos a tentar buscar ver quais são os problemas, os principais conflitos, qual é a concepção de educação ambiental e qual é os indicativos, quais alternativas são apontadas, quais são as injustiças socioambientais que são clamadas por justiça socioambiental. E ali nós utilizamos o conceito de justiça ambiental como essa perspectiva da busca de uma cultura mais subjetiva, da busca de garantias de direitos, da expansão, né, do campo dos direitos humanos sociais, e entendemos a justiça ambiental como essa possibilidade de reação, de luta e de movimento, oriunda dos movimentos sociais, e que pode, através dos movimentos sociais, alterar, sim, as lutas do campo social e produzir algumas mudanças. Resumidamente, eu apresento aqui para vocês alguns resultados. E isso eu gostaria de dizer que eu comecei a trabalhar a partir de 15 de fevereiro até mais ou menos 15 de março, eu escrevi esse capítulo. Esse capítulo sobre a justiça socioambiental, né, as miradas sobre a justiça socioambiental na América Latina. Alguns pontos foram reforçados nesse estudo. Primeiro, é muito importante estudar a América Latina, porque nós vamos ver as grandes potencialidades do continente. Do Uruguai ao México, são evidentes a riqueza ambiental, a biodiversidade, a diversidade cultural. Nós somos possuidores das matrizes de energias mais renováveis do mundo. Então, nós mostramos um continente, e nós visitamos e passeamos por um continente, através das revisões bibliográficas, um continente que é muito rico e muito potente. O segundo aspecto que o estudo demonstrou é que ainda existe uma grande fragilidade democrática na maioria das nações. As vulnerabilidades nos sistemas democráticos apresentam contextos nos quais ainda nós precisamos expandir sobremaneira a ação política, com vistas a fortalecermos sistemas democráticos, em sua maioria na América Latina, que passaram, né, por sistemas ditatoriais. Um outro ponto fundamental que esse estudo demonstrou é que a fragilidade democrática está associada também a uma a forma como que se trabalha o sistema de desenvolvimento capitalista, antropocêntrico, numa lógica mais predatória. Há uma aliança entre política e modo de produção. E aí há uma tentativa, e a gente identificou em todos os países, quando fomos buscar lá o que esse país concebe por educação ambiental e por desenvolvimento, a maioria deles apontam uma educação ambiental mais conservacionista. É uma educação que se preocupa com a conservação. E há um outro aspecto, o modelo de desenvolvimento, que é a grande meta,
está pautado na busca do desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento sustentável. Todos os países, em uníssono, eles reivindicam o desenvolvimento sustentável. E aí tem grandes debates no campo da educação ambiental, porque diz que essas duas palavras, esses dois campos não dialogam. Para ser desenvolvimento, lá no desenvolvimento tem a sustentabilidade. Mas há uma meta, uma busca desse modelo. Só que na prática, o que a gente vai ver é que não é o desenvolvimento sustentável. Nós vamos ver na prática um desenvolvimento insustentável no conjunto de todas as nações. E aqui eu quero destacar que tem duas nações que se destacam um pouco melhor, que é o caso da Costa Rica e do Uruguai, em índices de desenvolvimento sustentável, mas a grande maioria ainda precisamos avançar e muito, basta ver o que está acontecendo no nosso país e nos países vizinhos. Um elemento comum que o estudo demonstrou, e é um ponto que eu gostaria de destacar, é que o extrativismo, as mineradoras, é o aspecto mais predominante, é o grande problema. A questão da mineração, ela é predominante desde o Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, México e Venezuela. Então, a lógica da mineração talvez seja a grande questão que está e continua, né, não respeitando quarentena, e é uma lógica demonstrando todo esse modo colonizador de séculos que nós vivenciamos no nosso continente e no nosso país. Um outro aspecto é que se a lógica da mineração é a grande predominante, a forma de expropriação da natureza é a grande predominância no nosso continente, as populações tradicionais e indígenas, as populações ribeirinhas, os povos de florestas, quilombolas, e todos os pescadores artesanais, todos os povos de florestas, e principalmente as populações tradicionais indígenas, são as que mais sofrem em defesa da vida. Um outro aspecto também muito forte é a questão da situação de pobreza. Nós temos estudos da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe do ano passado. Foi em dezembro, eles destacaram no estudo deles de que estava aumentando a situação de pobreza na América Latina e estava aumentando a situação de pobreza extrema. E eram dados que já nos preocupavam, porque coloca ali o Brasil, o Haiti, El Salvador, Guatemala, Honduras e Paraguai, onde a linha de pobreza extrema estava aumentando. Naquela ocasião, eles destacam um número de 63 milhões de latino-americanos e caribenhos na margem da zona de pobreza extrema. Esses dados vão ser bastante alterados, estão chegando próximo de 90 agora no contexto pós-Covid. Então, tem uma situação ali preocupante, que é a pobreza extrema, resultado da concentração de riqueza nas mãos de poucos, né, e que faz que exista tanta desigualdade no nosso continente. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar, que o estudo aponta, é que a população clama nas ruas por mais democracia. E aí tem alguns movimentos mais latentes, como é o caso da República Dominicana, nesse momento, Nicarágua, Venezuela e, mais recentemente, o Chile e o Brasil. Nós já sabemos dos movimentos permanentes em busca de mais democracia e, fundamentalmente, em busca de manutenção de garantias e direitos que foram conquistados com esforços de muitos trabalhadores. Só no campo ambiental, toda a nossa legislação, todo o campo da educação ambiental, todos esses avanços que aconteceram, o resultado de muito trabalho no nosso campo ambiental, hoje se encontra cotidianamente ameaçado e mitigado. Um outro ponto que o estudo apontou é que o crime, o narcotráfico, eles mudam muito o panorama da América Latina, colocando muitas vidas em riscos. Esses são elementos que, combinados, fazem com que milhares de pessoas percam suas vidas. Corrupção, narcotráfico e, né, associado ao crime. E o estudo demonstrou que, em alguns casos, tem muitas omissões de alguns governos. Em outros casos, há a participação direta de alianças com o modelo de desenvolvimento que assume e com a corrupção. Um outro ponto do estudo é que são muitos os movimentos migratórios que estão acontecendo neste momento na nossa América Latina,
em busca de questões básicas, pessoas que deixam sua terra, sua casa, seu habitat em busca de garantia de sobrevivência. Só no Brasil, né, nós tínhamos uma estatística de 12 milhões de desempregados antes da Covid, número esse que vai aumentar significativamente. Mas nós queremos destacar o caso de Honduras, a migração aumentou significativamente, México, e mais recentemente nós temos o caso do aumento da migração na Venezuela e também agora no Chile. São pessoas que têm que sair em busca da sobrevivência. E isso está apontando um outro aspecto que tem a ver com a nossa pauta ambiental, que trata-se de pensar o novo fenômeno das migrações ambientais. Então, as migrações ambientais estão também criando, dado a eventos extremos que estão acontecendo no nosso continente, fazendo com que as pessoas tenham que mudar de lugar e buscar sobrevivência. Um último aspecto desse primeiro capítulo que eu gostaria de destacar é que o estudo aponta para a necessidade urgente de nós adotarmos, né, aos poucos em nossos processos, mas assumirmos uma postura de uma educação ambiental crítica como um instrumento permanente na luta por justiça socioambiental. E ainda considera, sim, que há poucos países que estão nessa perspectiva. O que nós percebemos no estudo é que esse movimento de uma perspectiva mais crítica, ele está sendo oriundo dos movimentos sociais. Esse foi o primeiro olhar que nós fizemos. Na sequência, era ali pelo dia 13, 12 de março, nós fomos, né, avisados, fomos noticiados que aquelas notícias que vinham lá da China não eram apenas boatos, mas chegavam dessa vez de forma bem contundente no nosso país e a gente precisava se recolher ou se isolar. E nesse contexto, eu caí num universo de muitas reflexões. Assim como todos vocês devem ter passado por muitas reflexões, para mim eu comecei a pensar sobre a existência. Foi nesse contexto, um contexto bastante difícil de escrever, de certa forma, foi também uma forma da minha militância, de exercer a minha militância, foi nesse contexto que eu escrevi o capítulo até o final do mês de março, até 1º de abril, eu escrevi o capítulo Existências Ameaçadas. No Existências Ameaçadas, eu procuro fazer reflexões de cunho existencialista, trabalhando com a filosofia hermenêutica existencialista, pensando a partir de alguns autores, Heidegger, Sartre, que dizem que a principal tarefa nessas situações é nós pensarmos o valor da existência. Principalmente, mas eu nunca tinha passado por uma situação como ninguém, pensar a existência quando ela se encontra ameaçada. Nesse sentido, nós procuramos, num primeiro momento, tentando entender o que estava acontecendo, procurando aos poucos nos reorganizar a nossa vida, e todas as famílias foi esse movimento, e eu busquei a refletir sobre a importância desse momento e qual é o significado que tinha. E como sempre, e nós que trabalhamos com educação ambiental popular, a gente recorre aos saberes ancestrais. E fiz uma escuta, nesse capítulo, de indígenas, Caigangue e Pataxó, e fiz uma escuta de representantes de matriz africana sobre como é que eles estavam vendo aquele momento. Os resultados dessa escuta foram muito significativos, porque ambos trabalharam uma concepção mais transcendental daquele momento. Disseram, olha, isso que está acontecendo agora, disseram os indígenas, é o grande espírito que está cobrando as agressões da humanidade com a Mãe Terra. Porque a natureza também dialoga a partir da espiritualidade. Por isso, nós não agredimos a natureza. Por isso, nós cuidamos dela. Né? A natureza tem alma, segundo Darcy Emiliano, um dos meus entrevistados. O outro foi o Merong, indígena Pataxó, e diz, olha, é o grande espírito que está cobrando de nós. Mas interessante que... E aí fui perguntar para a matriz africana, né, de religião de matriz africana, e aí veio a compreensão, olha, o Lorum está cobrando, a divindade Olorum está fazendo uma cobrança. Mas também tem uma questão, que a mesma divindade que faz a cobrança, ela traz, e que traz também a enfermidade, ela traz também a cura. E nesse sentido foi bastante importante que o resultado dessa minha escuta é que ambos falaram que nós precisávamos nos cuidar mais.
precisamos nos cuidar mais. E aí, nesse olhar do Omolu, que é a divindade da enfermidade, né? E nesse olhar do grande espírito, eu comecei a pensar e desenvolver nesse capítulo formas de cuidado. E ali eu envolvo uma perspectiva de cuidado com a vida, uma perspectiva de cuidado com a Gaia, perspectiva de cuidado com as pessoas. Fui refletir sobre o cuidado como um a priori ontológico, e a necessidade de cuidado com a alteridade coletiva, cuidado com a espiritualidade, cuidado com o ambiente inteiro, cuidado com a saúde, e um cuidado sistêmico, né, da saúde como um cuidado sistêmico. E também fiz algumas reflexões sobre o cuidado com o futuro, ainda que o futuro estivesse muito, me escapasse das minhas mãos, como isso acontece com todos nós. No final desse capítulo, nós trabalhamos uma sugestão de educações ambientais plurais, baseado em estudos de colegas educadoras ambientais, entre elas a professora Paula Rene. Defendemos uma concepção de que, para o enfrentamento da atual conjuntura, necessitamos de educações ambientais plurais. E trabalhamos também a sugestão da resistência, numa perspectiva de uma obra que nós trabalhamos coletivamente, que se chama Ontologia da Esperança. Então, trabalhamos esse movimento, encerramos essa parte. No terceiro capítulo desta obra, nós provocamos a pensar perspectivas de futuro e começamos a trabalhar o que é o grande título da obra, que é O que será o amanhã. Então, nós fizemos um terceiro capítulo sobre o que será o amanhã. Mas, para a gente vislumbrar qualquer perspectiva de futuro, é importante que nós conheçamos melhor o que está acontecendo agora. E para que a gente possa conhecer o que está acontecendo agora, nós fizemos um estudo do conceito de paradigma. Nós fomos lá na obra, retomamos a leitura do grande epistemólogo Thomas Kuhn, onde o Thomas Kuhn diz que um paradigma é um modelo e que o paradigma tem algumas fases. Uma fase é a fase da ciência normal, depois aparecem gradativamente anomalias, depois das anomalias vão surgir, depois de uma sequência das anomalias vão surgir crises, e depois das crises vão surgir a necessidade de revoluções e ruptura paradigmática para a emergência de um outro. Então, tentando entender o que será o amanhã, nós revisitamos o paradigma moderno, do modo de pensar a ciência moderna e a sua separação humanidade-natureza e o grande distanciamento que tem entre o ser humano e a natureza, nessa perspectiva, colocando o ser humano como uma relação de domínio da natureza, e nós revisitamos a forma que o modo de produção capitalista vai criando as patologias, e aí utilizamos o termo patologias socioambientais, dentre elas, né, com seus sinais evidentes, a Covid é uma das maiores até então. E aí nós conversamos isso, estudamos o conceito de racionalidade, mostrou que nesse sistema capitalista tem uma racionalidade chamada racionalidade estratégica, voltada a fins, cujo endereçamento é o lucro e o poder. E que nós necessitamos de um outro conceito de racionalidade. Quem discute isso de forma muito brilhante é Henrique Leff, que trabalha com o conceito de racionalidade ambiental para dar conta dos problemas que nós vivenciamos. Aquela racionalidade fria, calculista, não dá mais conta, porque aquela lá já demonstrou, é a mesma que está imperando aí no fatiamento das terras da Amazônia, como a gente viu na mesa de hoje à tarde. Então, nós trabalhamos a ideia e sugerimos uma racionalidade ambiental pós-metafísica, que ela reconhece melhor e trabalha o conceito de pluralidade, relações entre sujeito e objeto, não se separa mais, trabalha relações intersubjetivas e desenvolvemos argumentos em favor de um novo modo de ser e de pensar. Associado a isso, nós trabalhamos nesse capítulo o conceito de entre lugares da educação ambiental. Nós consideramos que a educação ambiental se encontra num entre-lugar, num lugar de fronteira nesse momento, entre as relações pré-Covid e as relações do porvir. E fizemos esse movimento e, por necessidade, realizamos mais movimentos no sentido de um primeiro movimento ser reflexivo, onde nós levantamos inúmeras dúvidas, né? E o objetivo era esse mesmo, era fazer um movimento das inseguranças que nós estamos vivendo e da educação ambiental que nós realizamos até agora, das práticas que nós desenvolvemos até agora,
e sobre o que nós atingimos ou não, colocando em xeque esse nosso modo de pensar e de desenvolver a educação ambiental. No segundo momento, nós nos detivemos em fazer um movimento descritivo, e nesse movimento descritivo nós mostramos algumas alternativas que a gente percebeu, e na minha compreensão, a maioria das alternativas que vem em relação a esse futuro que está sendo negociado e muito disputado, as alternativas vêm, a grande maioria, do universo da economia, né, com exceção do modelo de Amsterdã e de alguns outros modelos latino-americanos que pensam uma economia mais social, mais popular. A grande maioria está naquela linha da adaptação, né, e da renovação do que eu já enunciei na perspectiva do novo normal. E, num terceiro momento, nós começamos a sugerir algumas perspectivas éticas para pensar uma sociedade pós-Covid. Essas perspectivas a gente desenvolve melhor no último capítulo. E no último capítulo desse trabalho, né, onde a gente está pensando a América Latina, eu retomo de novo e vou a estudos no Observatório da Covid-19 da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Ali tem dados maravilhosos. Eu sugiro que quem deseja conhecer melhor a nossa América a partir de alguns dados, esse observatório é muito potente, o observatório da Fiocruz, da Covid, também é muito potente, e também tem um movimento da Colômbia, onde a gente pesquisou, onde tem o Comitê em Defensa da Vida, com uma produção muito rica de material, entre outros locais que nós buscamos. O que mostrou o cenário da América Latina quando a gente retoma a discussão? Mostrou que a Covid-19 ela promove um grande agravamento. A pandemia da Covid-19 agrava problemas já antigos que nós tínhamos. E aí nós nos detalhamos, inclusive, o próprio livro, hoje, se eu tivesse que atualizar, surgem dados a todo momento. Mas a expectativa era que nós somos um continente de 650 milhões de pessoas na América Latina. Dos 650 milhões, uma expectativa primeira apontava para um número de 220 milhões estariam em situação de vulnerabilidade. Os últimos dados são mais assustadores ainda. Eles apontam, isso está publicado no Instituto Humanitas e no Observatório da Covid, lá da CEPAL. Os últimos dados apontam que chegaremos perto de 300 milhões de vulneráveis na América Latina. Vejam, se o continente da América Latina e Caribe tem 650 milhões, 300 milhões é um grande número, é quase 50%. Então, eu queria colocar aqui um primeiro desafio. O que eu vou, em minhas pesquisas, em qualquer campo de atuação, como eu vou considerar a questão dos mais vulneráveis? A questão dos mais vulneráveis é a grande questão a ser enfrentada nas próximas décadas. O aumento da vulnerabilidade, como a gente viu. Não é à toa que, no início da pandemia, mais de 150 instituições se reuniram, escreveram uma carta, um documento ao governo Jair Bolsonaro, reivindicando que se prestasse mais atenção nos vulneráveis e reivindicando principalmente que a questão dos LGBTs, das comunidades ribeirinhas, dos indígenas, dos quilombolas, dos povos de periferias, das questões de racismo ambiental que colocam as pessoas em condições mais vulneráveis conforme o contexto que moram, as dificuldades de acesso das pessoas que estão em situação de rua, que não moram, porque a rua não é um lugar para morar, as pessoas que estão em situação de rua, e conclama a questão das mulheres, principalmente as mulheres do campo, as questões daqueles que estão mais afastados e ficam mais vulneráveis às questões da saúde. Há um grande documento de reivindicação, e nós citamos na obra, dizendo, olha, que seja prestada atenção nos mais vulneráveis. Então, esse é uma grande situação do contexto. Sugestões. Como é que a gente pensou alternativas? E é esse o nosso desafio enquanto alguém que trabalha e tem um compromisso ético-político com a educação ambiental, popular ambiental. Né? Essa educação popular ambiental aponta para 10 pontos eu demarquei como alternativa. Um primeiro
um alerta que significa pensar. Nós temos que cuidar muito com o perigo da velha lógica econômica. Com isso, a gente está dizendo, está propondo, mostrando tudo que o estudo demonstrou das fragilidades da velha lógica econômica. Nós estamos propondo a adoção do ecossocialismo como uma perspectiva mais coletiva, mais solidária, uma perspectiva mais cooperativa de pensar projetos comuns, porque não há mais como enfrentar com projetos isolados. Hoje à tarde a gente viu a potencialidade do trabalho em redes, a mesa apontando para nós a necessidade do trabalho em redes. Essa questão de trabalho isolado já demonstrou que agora na Covid, mais ainda, que a minha vida, garantida a minha vida depende da condição de saúde de quem está numa situação de vulnerabilidade. Então, nós defendemos ali uma perspectiva de outra economia, uma economia mais solidária, mais popular, e já existem movimentos na América Latina apontando para isso, né, dizendo que já tínhamos, basta que sejam reforçados. Mas aí é esse confronto. Claro que acreditamos que isso não vai se dar num salto quântico, mas é uma perspectiva e um momento, talvez, da gente dizer, mas a gente quer continuar naquela lógica de que eu vou me dar bem sozinho, solipsista, isolacionista, ou nós queremos pensar projetos coletivos. O outro ponto que nós tratamos neste estudo, como alternativa, é a necessidade de uma mudança na matriz energética. Os estudos demonstram, e foi interessante pensar nesse período da Covid, a grande crise do petróleo. Foi interessante a gente ler sobre o que fazer com um barril de petróleo. Foi interessante a gente ver o desespero dessa indústria, que lida com uma energia altamente poluidora. Assim como a matriz energética do carvão, são altamente poluidoras. Nós fomos estudar o continente, e estudando o continente, nós percebemos que entre os 50 países que mais produzem petróleo, 15 estão na América Latina, né? E por isso talvez o olhar, né, extrativista, o olhar é tão grande para as nossas riquezas. Então, a ONU coloca como defesa para 2030 a adoção de energias mais leves, energias renováveis. Talvez a Covid também possa contribuir em acelerarmos essa questão, em adotarmos de vez essa perspectiva. Nós sugerimos também, como alternativa, uma terceira alternativa, uma mudança nas práticas de consumo. Nós refletimos como nunca sobre o que nós consumimos nesse período, sobre como nós consumíamos no mundo pré-Covid. E talvez esse seja um momento de redefinir, estamos fazendo, e estou percebendo essa redefinição, de uma lógica que a gente consumia muito supérfluo. E agora a gente está trabalhando na perspectiva do necessário. Alguns países já passaram por crises grandes, já tinham feito esse movimento. Mas no Brasil a gente não tinha passado um movimento, tanta reflexão sobre a minha forma de consumir. E aí a gente sugere também, a partir dos movimentos populares, as práticas de um consumo na lógica de uma economia mais solidária, de consumirmos a partir da agroecologia, de perspectivas que cuidam mais da vida, e não dessa produção em massa, como nós conhecemos, sendo que a grande maioria dessa produção não é para alimentação de humanos, né? Como nós já sabemos disso. Mas esse é um desafio, uma mudança das práticas de consumo, uma reeducação e uma redefinição daquilo que é prioritário. Uma quarta alternativa, nós sugerimos uma mudança nas relações humanidade e natureza. Essa relação humanidade-natureza, ou natureza-humanidade, sempre foi vista separada e coloca o ser humano sempre como aquele que domina as demais autoridades na natureza. Nós consideramos que nós já temos boas alternativas e bons exemplos na América Latina que não fazem mais essa segregação, tanto no campo ético, tanto no campo político, tanto as constituições, né, do Peru, Bolívia, que apontam para a questão baseados nas práticas de bem viver, do buen vivir, ou bem viver, e para o reconhecimento dos saberes de la madre tierra. E ali naquelas concepções há uma indissociabilidade entre natureza e humano. Ali naquelas concepções, la madre tierra é um sujeito de direito.
ela também deve ser reconhecida, por isso deve ser mais cuidada. Mas não precisa necessariamente a gente passar da fronteira para lá para ver como eles trabalham bem, mas eles estão bem avançados, inclusive no seu marco constitucional, reconhecendo a terra como um sujeito de direito, portanto, deve ser mais cuidado. Os indígenas trabalham muito bem isso aqui no Brasil, as populações tradicionais trabalham. O meu orientando, e hoje doutor, Darcy Emiliano, ele dizia para mim, professor, nós não agredimos a natureza porque ela tem espírito. Se ela tem espírito, nós cuidamos dela e protegemos mais. É uma outra concepção. Nós sugerimos mudança nessa relação porque o antropoceno está demonstrando a insuficiência nossa de reconhecer e de se relacionar com as demais outridades ambientais. A quinta alternativa, nós chamamos a atenção para novas formas de aproximação entre as nações. Nós temos uma lógica de uma aproximação para colonizar, sempre para negociar, para que um colonize o outro. Tradicionalmente, a nossa história da América Latina está marcada por isso. Basta ler as obras de Henrique Dussel e as obras de Roque Zimmermann, América Latina, o não ser, onde considera e reconhece todo esse eurocentrismo e a forma como isso chegou até nós, e a forma de dominação, e a forma dessa relação em que tem que predominar um tipo de saber. Basta ler também as obras de Aníbal Quijano, que fala, né, desse modelo que está muito internalizado no nosso DNA cultural. O que nós sugerimos? Nós sugerimos a perspectiva de um modelo, de superação desse modelo colonialista e da adoção do que nós chamamos de descolonização epistemológica. Descolonização epistemológica pressupõe reconhecer os saberes que nós já temos aqui e reforçar esses saberes que nós já temos aqui. Querem um exemplo? Está aí o exemplo de Cuba. Cuba enfrentou a pandemia com muito mais autonomia. E é um exemplo que deixou o especialista do mundo inteiro com interrogações. Como é que eles trabalham assim? Cuba tem trabalhado numa perspectiva de descolonização epistemológica e de valorização do pertencimento, da identidade. Nós temos muitos outros saberes latino-americanos que podem e devem ser reforçados nesse olhar de valorização daquilo que nós já temos. Então, a descolonização epistemológica é um esforço de valorizar os saberes que nós já temos, os saberes primevos, né, os saberes que já estão desde já, como fala Paulo Freire, na leitura do nosso mundo ou enraizados e encharcados no nosso mundo da vida. Nós sugerimos também, como alternativa, a necessidade que nós temos de fortalecer um discurso de superação da pobreza. Porque existe um discurso muito forte da pobreza internalizado, principalmente daqueles que se dizem desenvolvidos. Então, nós temos que trabalhar uma lógica de reforçar as potencialidades que nós temos. Trabalharmos perspectivas de reconhecimento. Hoje, na mesa da tarde, a gente viu todo o nosso potencial. Mas a gente viu também toda a ignorância e toda a violência contra esse potencial. Então, o discurso meramente de reafirmar a pobreza é para criar também maior dependência. Por isso, nós sugerimos um discurso de fortalecimento das nossas potencialidades. Somos um dos continentes mais biodiversos do mundo. Um outro aspecto e uma outra sugestão que nós queremos trazer aqui trata-se de pensar em redes, né, redes solidárias, solidariedade latino-americana, com possibilidades da gente superar a exclusão social. E aí já temos, e nós temos contatos com vários movimentos que acontecem dessas redes. Na Colômbia tem grandes redes discutindo a questão alimentar, a crise alimentar, as perspectivas de uma alimentação saudável, como é que vai ser o futuro da alimentação com os cenários de fome que tem, redes que pensem a perspectivas que neguem a lógica dos negócios, não só na Amazônia, mas em toda a América Latina, tem grandes redes aí, né? Redes de economias solidárias, redes populares, redes que revisitem os saberes dos povos tradicionais como formas de cooperação e como forma de negação dessa lógica de sempre ter um vencedor. Nós sugerimos também a reinvenção de sistemas políticos mais democráticos e com maior participação efetiva da população.
foi uma grande questão que aparece no estudo, a necessidade de nós reforçarmos mais uma participação efetiva e mais democráticas. Sugerimos também um outro ponto, a valorização da nossa identidade latino-americana, com base no reconhecimento dos povos tradicionais, como já havia postulado anteriormente, e aqui eu recupero alguns saberes. E um último ponto, enquanto alternativa, é que nós consideramos que esse é um momento que não tem mais como adiar. Temos que colocar como pauta prioritária a questão da discussão sobre as mudanças ou as emergências climáticas. Se antes era uma necessidade, agora é a pauta da hora. Não tem mais como a gente adiar, porque disso depende o futuro da nossa vida no planeta, e principalmente pensando no futuro coletivo. Uma síntese geral. Nós reconhecemos de que a educação ambiental assume, nesse cenário, um papel fundamental no contexto pós-Covid. Ela deve assumir esse papel. E aí a gente está falando de uma educação ambiental que nos convida e nos dá, e nos pode criar possibilidades de construirmos um mundo pós-pandemia com maior consciência do nosso lugar no universo. Agora, especialmente na nossa América Latina. Agora, não basta a gente ter essas pretensões, não basta apenas mudarmos algumas práticas, como, por exemplo, trabalho remoto, se as práticas de controle são iguais ou maiores do que eram antes. Então, nós estamos chamando a atenção para o papel que a educação ambiental assume em diferentes contextos educativos e formativos para despertarmos para maior consciência. A educação ambiental também nos convida a um compromisso mais efetivo com questões políticas e com maior capacidade de resistirmos ao imperialismo econômico. E um outro ponto é que nós temos um convite da educação ambiental que a gente possa tomar decisões efetivas em defesa da vida. Um outro ponto, a educação ambiental também nos convida ao reconhecimento da diversidade dos múltiplos movimentos sociais, socioambientais, em que nós podemos ver por eles possibilidades de transformação dos atuais cenários. E uma última questão, nós queremos destacar a possibilidade que nós temos de pensarmos no mundo realmente, onde nós possamos enfrentar as grandes injustiças socioambientais e a partir de uma perspectiva mais democrática. Para isso, não se dá num salto quântico e não se dá de forma ingênua. Para isso é necessário dois verbetes que eu venho trabalhando ultimamente: resistência e esperança. A resistência como uma condição para a gente estar vivo, né, e a esperança enquanto movimento de luta, como Paulo Freire nos ensinou, que a esperança é uma luta. A esperança não é um cruzar de braços. Enquanto luto, eu espero. Enquanto espero, eu luto. E é nesse sentido que é essa esperança enquanto resistência, que está lá na pedagogia da esperança, que nós convidamos a todos a ler, que é uma esperança que nos dá força para trabalharmos e para trazermos de volta a nossa dignidade que estão tentando roubar, ou que em alguns casos já foi roubado. Portanto, com esse binômio resistência e esperança, eu agradeço a oportunidade desse espaço primoroso, desse espaço muito honrado, que estou aqui, né, agradecendo por estar ocupando esse espaço, representando os educadores ambientais populares do Brasil e da América Latina.